Bem, o assunto de hoje é sobre migração. Alguém de vocês tem ideia do que é migração? De onde surge esse termo migração? O que é essa migração? Alguém tem ideia? Não? Geralmente é se mudar de um país para o outro, né? Por algum motivo A político, gente. guerra, alguma coisa. Isso. É que a gente normalmente pensa que migração é só mudar de um país para o outro. Mas não. A migração pode acontecer também dentro de um próprio país. Nós chamamos isso de migração interna. E quando é de um país para o outro, é de migração externa. Então, migração é todo o fluxo da população humana sobre a superfície do planeta. E é claro que, às vezes, para que você migre, para que você saia de um lugar para o outro, você precisa de causas para que se migre. Causas, quando você tem uma causa que faz uma pessoa sair de um lugar, nós chamamos de causas repulsivas. E quando você vai para um lugar, lá tem as causas atrativas. Então, nós temos basicamente dois grandes fluxos migratórios. O fluxo pode ser interno, quando realizado dentro dos limites territoriais de um país, e pode ser externo, quando é realizado entre países, sempre tendo uma causa. Né? Ninguém sai de um lugar, ninguém não, mas a probabilidade de uma pessoa sair de um lugar onde ela seja reconhecida, onde o grupo social dele seja reconhecido, que a cor da pele dele seja igual, que a religião dele seja igual, que ele saia de um lugar para outro é muito difícil. Né? Então, você, quando sai de um lugar, é porque você tem causas repulsivas. E você vai para um lugar que tenha as causas atrativas, que sejam causas que não tenham naquele lugar de repulsão. Né? Então, vamos ver aqui um videozinho. Vamos ver um videozinho, que é a hora. Migram tanto no mundo atualmente, seria interessante recordar alguns conceitos introdutórios sobre o assunto migração. Na verdade, eu quero lembrar daquelas duas palavrinhas que costumamos confundir bastante: emigrar e imigrar. Para não esquecer mais, emigrar está associado a sair. Portanto, são as pessoas que abandonam um país. Quando alguém decide ir embora do seu país, decide isso porque, com certeza, esse país oferece algum fator de repulsividade. Ao contrário, imigrar está associado a entrar em um país. E a entrada em um país está associada, claro, a fatores de atratividade. Então, se você quer entender por que ocorrem migrações, por que ocorrem fluxos migratórios de qualquer tipo, sempre é interessante entender por que as pessoas estão emigrando, qual é o fator de repulsividade daquele lugar, por que aquele país é um país de imigrante, quais são os fatores de atratividade daquele lugar. Esses fatores de repulsividade e atratividade conhecemos então como fatores motivadores das migrações. O principal fator motivador das migrações internacionais são os fatores econômicos. O subdesenvolvimento, as crises econômicas e algumas aspirações pessoais, de certa maneira, resumem os principais motivadores econômicos que fazem tantas pessoas anualmente migrarem no mundo. O subdesenvolvimento ele está associado a uma situação de pobreza crônica. Existem alguns países no mundo que são muito pobres. E essa pobreza não tem nenhum tipo de perspectiva de mudança. As pessoas que vivem nesse país vivem às vezes famintas. Não só famintas no sentido de não conseguir plantar o seu próprio alimento, como às vezes também não conseguir comprá-lo. Como não existe absolutamente nenhuma perspectiva de melhora, é normal as pessoas que vivem em países muito pobres assim, muito subdesenvolvidos,
migrarem. É um pouco diferente de uma situação de crise econômica, que pode às vezes representar uma situação passageira. Uma situação passageira de recessão econômica, um período em que a economia está crescendo pouco, e que por conta dessa recessão econômica ocorrem sucessivas crises de desemprego. Então, recentemente, a Europa atravessou uma crise econômica muito séria. Muitos habitantes de países afetados demais por essa crise, como Grécia, como Espanha, como Portugal, decidiram migrar para países que naquele momento viviam uma situação econômica melhor, incluindo o Brasil. Os fatores econômicos relacionados ao subdesenvolvimento e às crises econômicas são apelidados de macrofatores de migração. Por que representam macrofatores? Porque normalmente estão associados a questões histórico-estruturais, ou seja, são fatores relacionados à história de desenvolvimento socioeconômico desse país, como o caso do subdesenvolvimento, ou são fatores relacionados a uma estrutura econômica global. A crise aconteceu porque naquele momento a estrutura econômica global determinou esse período de crise. Já migrações motivadas por aspirações pessoais são apelidadas de microfatores. O que é um microfator? Diferenciando então agora dos macrofatores. Não envolve um grande grupo de imigrantes, envolve indivíduos. Pessoas que decidem migrar justamente por questões pessoais. É aqui que entendemos um fluxo migratório apelidado de fuga de cérebros. Quem que seriam então os cérebros? Eles representam a mão de obra mais qualificada de um país, muitas vezes associada ao setor de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Países mais pobres, países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Argentina e México, às vezes não dão a devida atenção ou devido incentivo para esse tipo de mão de obra. Portanto, é normal essa pessoa extremamente qualificada migrar para outro país, onde a sua pesquisa vai ser muito mais incentivada. Refletindo sobre, então, o fator motivador econômico, vamos dar uma olhadinha nessa questão, que é uma questão muito interessante para você entender como responder esse tipo de questão que apresenta mapas envolvendo migrações internacionais. Olha só, observe o mapa, migrações internacionais. De acordo com o mapa sobre correntes de migração internacional nos dias atuais, é correto afirmar. Aproximando um pouco mais o mapa, eu recomendo, quando aparecer esse tipo de questão, você pensar da seguinte forma: da onde as setas estão saindo? Então, olha só, setas que saem da América do Sul, da América Central, do México, da África, da Ásia, do Oriente Médio. Onde essas setas estão chegando? Estados Unidos, Canadá, certo? Europa Ocidental, Austrália, Japão. Então, nitidamente, você pode perceber que as pessoas estão emigrando de lugares pobres. Então, o fator repulsividade é a pobreza, é o subdesenvolvimento, vamos dizer assim. E estão imigrando, entrando em países ricos. Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma questão que está tratando do fator econômico como principal motivador das migrações. Por isso que a resposta correta é a alternativa D de dado. São os fatores econômicos que representam o principal fator das correntes migratórias internacionais, como eu havia comentado anteriormente. Pensando em outros fatores, motivadores da migração, a questão demográfica ela também tem aparecido como uma atualidade muito importante. Então, olha só, agora a repulsividade e a atratividade está associada a fatores demográficos ou populacionais. Como assim? Às vezes um lugar ele acaba sendo muito atrativo porque está ocorrendo um incentivo ao povoamento e à sua colonização. Claro que isso foi muito
comum na época do período das grandes navegações, inclusive que o Brasil, né, passou a ser colonizado. Agora, um fluxo muito atual está associado ao envelhecimento populacional e à reposição demográfica. Os países muito desenvolvidos são países no qual a população é muito envelhecida. Portanto, falta mão de obra. Assim como também a natalidade é muito baixa, faltam filhos. Alguns países hoje apresentam políticas migratórias justamente com o intuito de estimular a entrada de mão de obra por causa do envelhecimento populacional e a entrada de jovens para promover a reposição demográfica. Mais um fator de atratividade oferecido por alguns países desenvolvidos. Se você sonha em morar em Portugal e trabalhar com programação, eu tenho um convite imperdível para te fazer. Em 2012, eu já ganhava 6.500 euros com essa tecnologia e era caçado por recrutadores de Portugal e Bom, eu acho que deu para vocês, então, começarem a entender que nós temos, basicamente, dois grandes fluxos migratórios. Os fluxos podem ser internos e podem ser externos. Vimos que as áreas de repulsão normalmente são as áreas mais pobres. Hoje, se caísse, te perguntassem assim, quais são os 3 países que mais recebem brasileiros no estrangeiro? Ou melhor, quais são os 3 países que mais têm brasileiros morando no estrangeiro? Alguém tem ideia de quais seriam esses 3 países? Alguém tem ideia? Estados Unidos, Portugal e Canadá, eu acho. Estados Unidos, Portugal e Canadá. Estados Unidos você acertou, mas 2 aí, tenta outro no Oriente, no Extremo Oriente. Extremo Oriente. Tem muito brasileiro, principalmente na década de 70, de 80, muitos brasileiros foram trabalhar nesse país. São chamados decassegues. Os decassegues. Japão. Então nós temos muitos Estados Unidos, Paraguai e Japão. São os 3 países que mais têm brasileiros no estrangeiro. Estados Unidos, Paraguai e Japão. No Japão, por causa dos descendentes, né, de japoneses que vieram para o Brasil. Estados Unidos nem se fala, né? Estados Unidos todo mundo quer ir porque acha que lá é tudo maravilha, que lá é tudo bom, que lá tem emprego para todo mundo, que a qualidade de vida lá é boa. Então, são 3 países que temos. E agora, por que Paraguai? O Paraguai, na década de 70, o governo paraguaio incentivou muitos brasileiros a irem para lá. Eles doavam terras para brasileiros, para que brasileiros ajudassem o Paraguai a aumentar a sua produção agrícola. Muitos brasileiros foram para lá na década de 70 e 80. E eles voltam, principalmente, muitos brasileiros voltam na década de 80, quando vai surgir aí o movimento dos sem terra, né? O que é mais interessante vocês perceberem é que a Europa, as principais áreas de atração populacional no mundo hoje são a Europa, os Estados Unidos e a Austrália, né? A Europa, Estados Unidos e a Austrália são lugares que atraem muita gente. E pouco se fala, minha gente. Todo mundo quando fala de Dubai, por exemplo, Dubai, né, lá nos Emirados Árabes, vocês sabiam que muita gente, muitos indianos foram trabalhar em Dubai como mão de obra escrava, e Dubai só é bonita ali no centro? Porque a periferia de Dubai é um extremo, olha, é uma extrema pobreza, né? E isso é um problema sério hoje que se encontra naquela região. Aproveitando ainda que nós estamos falando de imigração,
Eu vou passar um outro videozinho para vocês e nós vamos entrar nos exercícios, tá bom? Um outro exercício sobre migração. Um outro vídeo sobre migração. Aquele like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, ok? Partiu gabaritar, vamos nessa. E olha aí, você não conhece ainda a melhor plataforma de humanas do Brasil? Ué, gabaritajá.com.br. Acessa lá que você tem as melhores aulas de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, que vai fazer você passar no Enem, no vestibular, concurso público, militar, até na escola. Agora, gente, assina lá www.gabaritajá.com.br e se inscreva aí com o cupomzinho de desconto Hiperativo Gel. Você vai se dar bem, por quê? Porque a melhor plataforma de humanas, com o melhor preço e ainda com um desconto. Tá esperando? Acessa lá e confere, beleza? Então, vamos ao que interessa a partir de agora. Vamos falar então sobre conceitos de migração. Meu nome é Silvestre e estou aqui para ajudar você a se dar bem nesse conteúdo. Vamos começar então falando do que é de fato migração. Migração, gente, é o movimento do indivíduo. É a forma com que ele se movimenta no espaço geográfico, esse deslocamento. Todo tipo de deslocamento de pessoas, de indivíduos, vamos chamar isso de migração, ok? Bom, mas quando nós temos aí as formas com qual acontece, elas podem ser chamadas de outras maneiras. Por exemplo, elas podem ser as migrações tanto interna quanto externa. Agora, normalmente a gente confunde emigração e imigração. Afinal, qual delas tem mais do mundo? Na verdade é a mesma coisa, gente. Por quê? Porque o que vai levar em consideração se é uma emigração ou uma imigração não é a pessoa, mas sim da onde ela está indo para onde ela está chegando. Na verdade, é o ponto de vista das pessoas é que vai levar em consideração se é uma imigração, se é uma emigração. Por exemplo, eu estou aqui no meu país e eu estou indo para outro país. No meu país, tchau, eu estou emigrando. Tchau, eu sou um emigrante. Agora, quando você está chegando num país... Olá pessoal, eu sou um imigrante, imigrante, eu acabei de chegar num país diferente, eu sou um imigrante, ok? Lembra de imigração e emigração como importação e exportação, que é a mesma coisa. Por exemplo, exportar, você está mandando para fora. Emigração, eu estou indo para fora, certo? Agora, importação, eu estou comprando alguma coisa. Então, vamos entender que eu estou chegando num lugar, eu sou um imigrante. Manjou? Mais ou menos aí como é que funciona? Basicamente é isso, pessoal. Ok? Nós temos esse principal conceito. Imigração, então, é a entrada num país. E a imigração é a saída do seu país. Manjou? Tudo certinho? Essa é a diferença aí, pessoal. Mas o movimento é o mesmo. É migração, é deslocamento. Muita gente diz, migração é interno, imigração é externo. Não, tudo é migração. Todo tipo de movimento, deslocamento de pessoas, a gente vai chamar de migração. Fechou? Olha só, fatores. Quais são os tipos de fatores que fazem com que aconteça uma migração, um deslocamento de indivíduos? Bom, podem ter vários, mas nós temos aqui os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Quando nós falamos de fatores atrativos, nós estamos falando daquilo que atrai o indivíduo para aquele determinado espaço. Então, sempre vai ser por vontade do indivíduo a migração. Esse fator atrativo sempre vai ser algo que atrai o indivíduo, certo? Uma melhor oferta de emprego, uma melhor qualidade de vida, uma condição melhor, um incentivo de um governo para a imigração é um fator atrativo, ok? Agora, um fator repulsivo não é da vontade do indivíduo. Então, por exemplo, uma condição ambiental hostil, sei lá, uma queimada, ou uma enchente, ou um problema lá radioativo, o cara tá fugindo do lugar. É um fator repulsivo, certo? Por quê? Porque não é da vontade dele, alguma coisa... E aí, acredita que isso é comida 100% vegetal? A Believe tem mais de 30 opções de pratos plant-based. Uma coisa aconteceu que fez com que ele fugisse. Guerras, por exemplo, é outra situação. Refugiados, em um monte de lugar acaba acontecendo isso. Perseguição política, perseguição religiosa, perseguição étnica, todos esses são fatores
repulsivos, que faz a pessoa sair daquele espaço, que faz a pessoa fugir do lugar. Manjou? Entendido mais ou menos aí? É gabarita gel, meu querido. É hiperativo gel, sabe? Porque você vai se dar bem. Se você escolheu esse lugar para estudar, esse lugar vai garantir para você a melhor característica aí de estudo. Você, se cair alguma coisa sobre conceitos de imigração na prova, pode ter certeza que você vai se dar bem. Por quê? Porque você está aqui na melhor plataforma do Humanos Brasil, certo? Vamos então continuando. Olha só, pessoal, além dos fatores, aí nós temos a classificação das migrações. Como eu falei para vocês, existem as migrações internas e as migrações externas. Sejam elas aí a forma com que acontece. Bom, vamos assim entender. Nas migrações internas, uma das mais importantes formas de migração é a transumância. Afinal, o que é transumância? Transumância é um deslocamento sazonal, um deslocamento que acontece em determinadas épocas ou estações do ano. Um exemplo bem clássico de transumância são os retirantes do sertão do Nordeste brasileiro, por exemplo. Quando chega a época da seca, as condições hostis à sobrevivência faz com que eles saiam do sertão em direção ao agreste ou à zona da mata. E lá nesse lugar vai ter aí condição de sobrevivência até que a chuva volte para o sertão e aí essa pessoa volta para a sua casa, para a sua cidade, enfim, para poder lá viver no lugar onde agora tem condições aí menos hostis de sobrevivência, porque tem água, porque o verde da plantação está ali bonitona. Então a transumância é esse deslocamento sazonal. Uma determinada época vai para um lugar e na outra época volta. Numa época vai, numa época volta. Isso é transumância, ok? Outra situação interessante de transumância, por exemplo, boias frias. Os boias frias, por exemplo, saem da sua cidade e vai em direção a outra cidade, uma zona rural, por exemplo, para ir lá numa época de plantação, de uma safra de determinada cultura. Ele vai lá, ajuda a fazer a colheita e depois volta para sua casa um tempo depois. Também é um tipo de migração sazonal, também é um tipo de transumância. Outro importante aqui é a migração pendular, galera. Migração pendular ela é diária e normalmente ela acontece em ambientes conurbados, ou seja, onde as zonas urbanas elas estão ligadas, unidas, fundidas ou muito próximas uma da outra. Então, o indivíduo ele está numa determinada cidade. Então ele dorme lá, tal, ele tem sua casa, mas o trabalho dele é em outra cidade. Então o que acontece? Durante a manhã ele vai até o seu trabalho, trabalha todo lá e no final do dia ele volta para a sua casa. No outro ele vai trabalhar, depois volta, vai, volta. Olha o pêndulo, galera, vai, volta, Migração pendular, migração diária. Ele sai de uma cidade dormitório e vai em direção à metrópole, volta no final da tarde. Isso é migração pendular. Êxodo rural. Êxodo rural, gente, é um clássico aí em toda a parte aí de geografia. Êxodo. Imagina que você chega na empresa, o seu chefe pede para você pegar essa base de dados que está aqui e construir um O rural é a saída da população das áreas rurais em direção às áreas urbanas, em busca de melhores condições de vida. Provavelmente aí nessas áreas rurais aconteceu uma mecanização, aconteceu uma concentração de terras, aconteceu um desemprego em massa que fez com que essa pessoa não tivesse mais condições de viver nas áreas rurais e fosse buscar a sua melhor condição de vida nas áreas urbanas. Isso a gente chama de êxodo rural. Fechou? Entendido? O contrário também acontece, o êxodo urbano, que é um fenômeno mais recente. Muitas famílias acabam aí com medo de toda a violência urbana que acontece hoje. Elas saem das áreas urbanas e vão em direção às áreas mais ruralizadas, na ideia de ter aí uma tranquilidade, um sossego, de maneira aí que possa diminuir o seu medo aí da violência urbana, por exemplo. É uma forma que acontece o êxodo urbano, que acontece das áreas urbanas em direção às áreas rurais. Fechou? Entendido? É gabarita gel, é hiperativo gel. Já deu seu like? Deu aí seu likezinho já? Então ajuda aí e se inscreve no canal também. Olha só, galera, continuando aqui, ó. Aí nós temos um tipo de termo que normalmente é utilizado, migração interregional.
migração interestadual, migração intrarregional, intraestadual. Galera, o termo inter, ele vai dizer que ele está saindo de um lugar e indo para outro. Se é interestadual, é de um estado para outro. Interregional, de um estado, de uma região para outra. Intrarregional, dentro da região, sai de uma cidade para outra, ou até mesmo de um estado para outro, ou intraestadual, dentro de um estado, de uma cidade para outra, também acontece. Então, esses termos, inter, intra, inter, para fora, intra, dentro, regional, estadual, né? Aí você manja. Bom, outro tipo aí é o tipo de migração urbano-urbano. Sai de uma cidade e vai para outra cidade para melhorar de vida. Ninguém sai em sã consciência, se não forçadamente, para ficar num lugar pior. Então ele sai de uma área urbana e vai para outra área urbana para melhorar a sua condição de vida. Entendido até aqui? Ok. E por fim, o nomadismo. O nomadismo, então, é aquele deslocamento constante. Ele é muito comum, ele já foi muito comum na história, lá na pré-história, tal, onde os povos buscavam aí condições de alimentar-se, condição aí de sobrevivência, de clima hostil, enfim. Então eles iam constantemente sair de um ponto para outro, para outro, para outro, para outro. É esse deslocamento constante, a gente chama de nomadismo, ok? Bom, e hoje em dia existe? Claro, existem ainda tribos nômades, existem grupos nômades, como por exemplo ciganos, como os lapões, os inuits, por exemplo, ainda tem essa característica de nômade. Ainda algumas tribos indígenas, aborígenes, também praticam o nomadismo. Mas, ao longo do tempo, isso vai diminuindo, mas ainda o nomadismo é uma característica importante. Você paga plano de saúde todo mês para não usar e quando tem algum problema ficar perdido? Vai no pronto-socorro. Importante. Fechou? Entendido até aqui? E as migrações externas? Como que eu posso classificar? As migrações externas é fácil, gente. Nós vamos levar em consideração como uma migração espontânea, ou seja, o carinha lá, o indivíduo que ele tem a vontade de migrar, então ele vai para um lado para o outro, tal. Ele vai normalmente por fator atrativo, ok? Então ele, eu quero morar na Europa, eu estou indo para a Europa, eu vou emigrar do Brasil e vou ser um imigrante na Europa, ok? Então é uma migração espontânea, onde há a escolha do migrante, fechou? Agora, existe também a migração externa forçada, por condição ambiental, acabou tendo um problema lá de perseguição política, um problema ambiental, uma guerra, então interesses de terceiros ou condições hostis de permanência faz com que ele tenha que fugir do seu território. E ele acaba não necessariamente sendo um imigrante, como é chamado, mas sim um refugiado. Esse é diferente, porque ele não foi porque ele quis, ele foi porque as condições acabaram sendo essas. Então ele se tornou um refugiado, não um imigrante. Beleza? Aqui. E por fim, existe a migração externa planejada, quando há o incentivo à migração. Um determinado país chega e diz, cola aqui, vem trabalhar aqui no meu país, eu vou dar condições para vocês. Aqui tem, em se plantando tudo dá, enfim, vem para cá. Esse incentivo pode ser uma forma de planejamento imigratório. O Brasil na história já fez isso, chamou os imigrantes para cá, para num determinado momento da história lá para o embranquecimento da população. Num determinado momento também na história da Europa, muitos turcos foram em direção à Europa para trabalhar e fazer a reconstrução da Primeira Guerra. Enfim, tem N situações aí de formação de migrações externas planejadas através de fatores atrativos, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu vou ficando nessa aula, eu vou desejar para vocês, desejo a vocês aí um baita momento. Bem, então vocês viram a diferença de imigração, né? E imigração. Uma coisa importante que tem acontecido hoje no mundo é a questão dos refugiados. Refugiados. Me digam uma região do mundo hoje que tem bastante refugiados. Alguém pode me dizer assim que refugiados, um país mais precisamente, que tem bastante, que causou bastante refugiados ultimamente. Alguém tem ideia? O Afeganistão? O Afeganistão, muito bem, muito bem.
Muitas regiões hoje da África, do Afeganistão, do Iraque, de regiões que têm muitos conflitos, né? Muitos conflitos. Aproveitando, vamos ver um exercício e exercícios. Cadê agora? Então, aqui. Alguém pode ler para mim esse exercício aí? Apareceu para vocês? Apareceu. Então tá, lê para mim aí. A número 3 Uhum. é para ler Isso, o texto lá. A minha vida é andar por esse país. Tá. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Olha que interessante. Aí ele está contando quem é essa pessoa que está fazendo isso. Ele é um quê? Como é que eu posso chamar essa pessoa? Ele é um exilado, ele é um transeunte, o que ele é? Ele é o quê? Ele é um migrante, né? Está migrando. Ele falou, minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Alguém conhece essa música? Alguém conhece essa música? É do Luiz Gonzaga. A minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei. Hein? Alguém se lembra dessa música? Muito famosa essa música. Então, essa música é muito famosa. Então, veja só. Ele falou mal de algum lugar? Ele reclamou de alguma coisa? Né? Não, né? Vamos ver lá então. A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam letra A, valorização das características naturais do sertão nordestino. Ele falou alguma coisa sobre as características naturais? Não. Né? Não, né? Ele falou que ele está andando por esse país. Mas olha que interessante. Ele guarda as recordações. Alguém de vocês aqui, é de outro estado? Alguém de vocês é de outro estado? E veio para cá já adolescente? Ou não? Hã? Acho Ninguém? que não, professor. Então, eu, por exemplo, sou de Mato Grosso do Sul. Eu sou considerado, em Cuiabá, eu sou um migrante, né? Sou migrante. Eu tenho lá as minhas lembranças do tempo que eu morei em Mato Grosso do Sul, como também o autor que está lendo, que está falando esse texto, ele está falando das recordações, né? Ele está andando, ele é uma pessoa que está sempre buscando lugares melhores para ele sobreviver. Letra B. Alguém lê para mim a letra B, para mim, por favor. Denúncia da precariedade social provocada pela seca. Ele falou alguma coisa de seca? Não. Não, né? Letra C. Experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Pode ser, né? Pode ser. Letra D. Profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras. Ele falou sobre isso, embora a gente saiba, né? Uma coisa muito importante. Embora nós saibamos de que realmente há uma profunda desigualdade de desenvolvimento entre as diversas regiões brasileiras, mas não foi isso que ele disse, foi? Também não. Não, né? Letra E. Discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos. Tem discriminação de nordestinos nos grandes centros urbanos? Tem. Mas foi isso que ele disse no texto? Não. Ele só falou do quê? Da experiência de deslocamento vivenciado pelo migrante. É isso que ele falou no texto. Letra C. Eu vou mandar para vocês esse exercício no WhatsApp de vocês, tá? Esses exercícios.
Alguém lê para mim o exercício 2. O fragmento abaixo foi retirado de uma obra sobre literatura de cordel. Retrata um dos tipos de deslocamentos populacionais feitos pelo brasileiro. Quando uma seca inclemente assola o nosso Nordeste, deixando a mata e o agreste, tudo triste e deferente, que viaja a pobre gente, para São Paulo e Maranhão, deixando o carro torrão, onde contente vivia, trabalhando todo dia, é coisa do meu sertão. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Ele está falando que ele vai e volta, né? Quando a seca inclemente assola o nosso Nordeste, deixando a mata e o agreste tudo triste e deferente, que viaja a pobre gente para São Paulo e Maranhão, deixando o carro torrão, onde contente vivia, trabalhando todo dia, é coisa do meu sertão. Olha só que interessante, ele fala então de que por causa de pouca chuva no sertão do Nordeste, no Agreste, ele sai para outras regiões e volta, né? E volta. Vamos lá. Letra A. Ele está perguntando então em cima do texto, o que ele está falando aí? É uma migração de retorno? Não, ele não falou nada de retorno. Retorno é quando você vai para um lugar, fica lá um tempo, 1 ano, 2, 3, 4 anos, e volta para casa. Não tem nada a ver com êxodo rural. Êxodo rural nada mais é do que a saída do homem do campo para a cidade, né? Nomadismo. O nomadismo. Naquele texto do Educagel, o professor falou de uns povos que são nômades ainda. Alguém se lembra dos povos nômades que ele citou? Alguém se lembra? De povos nômades. Aqui no Brasil tem esse povo. Povos nômades. São aqueles que não param. Eles vão... Os ciganos são nômades. Os inuit são nômades. Os esquimós são vikings. Então, o nômade, ele não tem fixação, ele vai embora, vai migrando. Transumância. A transumância é a migração que ocorre em determinada estação. É a letra D. Movimento popular, não nada a ver com movimento popular, né, gente? Nada a ver com movimento popular. Então, não poderia ser essa letra E sim a questão da transumância. Outra coisa importante, migração pendular. Você já ouviu falar em migração pendular? A migração pendular é aquela que ocorre dentro das cidades. A pessoa mora numa cidade chamada cidade satélite ou cidade e vai trabalhar nas áreas centrais, nas cidades dormitórios, né? Então, vejam como é interessante você entender sobre a questão do fluxo migratório. Agora, nós falamos muito também das pessoas que emigram, né? A pessoa que sai de um lugar e vai para o outro. Será que as pessoas que emigram, elas são bem recebidas nos seus países que eles chegam? As pessoas que emigram são bem recebidas nos países que eles chegam? Um brasileiro nos Estados Unidos, ele é bem recebido pelos estadunidenses? Não. Então, e como que se chama essa aversão ao estrangeiro? Xenofobia? Xenofobia. Pessoal, nós estamos aqui no Brasil, nós estamos falando, o pessoal fala muito de nazista, né, de nazismo, de fascismo. Qual que sabe qual a diferença entre o nazismo e o fascismo? Alguém sabe bem a diferença entre o nazismo e o fascismo?
Alguém sabe? Não? Ó, o nazismo foi aquele movimento na Alemanha, né? O movimento na Alemanha, que pregava a limpeza étnica e a superioridade racial dos nazistas em relação ao restante. E o fascismo, ele já é uma política já de subjugação dos mais fracos. Não, eles não falam em limpeza étnica, né? Porque o fascismo, mas o mundo hoje vive isso. Vários países da Europa, Estados Unidos, nós chamamos isso de neonazismo, né? O neonazismo é um problema sério no mundo hoje, essa questão racial que aflige a humanidade. É muito grave, muito sério. Então, como eu falei para vocês, há essa questão da xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. Mas não é só ao estrangeiro, é ao diferente. Hoje, a xenofobia ela não se restringe mais só ao estrangeiro, ele é ao diferente. Mesmo às vezes você sendo um alemão de cor diferente, que seus pais eram de origem africana, ou na França, ou na Itália, ou não importa onde, mas você pode ver que tem muitos franceses hoje, muitos alemães, que não são brancos, são negros. Mas ele é alemão, ele é francês, então ele não é estrangeiro. Mas ele é diferente em relação à cor da pele dos teoricamente normais que habitam ali. Religião também é um problema sério hoje no mundo, porque dentro da Europa e no mundo, inclusive, a religião que mais cresce é o islamismo. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E isso tem feito com que muitos europeus e muitos estadunidenses também eles tenham certa aversão ao estrangeiro de origem também, não só o estrangeiro, mas de religião diferente, de cor diferente. Aqui no Brasil, nós temos uma aversão muito grande, a maior aversão do brasileiro é ao homossexual. O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. É também uma certa... O sexismo também é uma certa forma de racismo, né? É uma certa forma de racismo. É claro que racismo tem a ver com raça, mas no caso do Brasil, o Brasil é um dos campeões mundiais de assassinatos de população LGBTQIA+. É um problema muito sério que tem afligido a nossa população. Então, meus queridos, minhas queridas, é isso que acontece. Nem todo mundo... Agora, interessante, tem países como a Itália, por exemplo, a Itália está querendo pessoas para ir morar nas suas pequenas cidades que estão desaparecendo. Vocês devem ter acompanhado também que na Grã-Bretanha, quando a Grã-Bretanha saiu da União Europeia, está faltando mão de obra na Grã-Bretanha. Outra coisa importante, o mundo vai atravessar agora, gente, por uma crise energética. Nós vamos atravessar por uma crise energética, o mundo está passando por uma crise energética. O Brasil, ao invés de tomar precauções para evitar isso, o Brasil vendeu tudo que tinha, a Petrobras aí está dolarizada. Agora, o que é mais interessante, gente, um assunto até para a gente pensar um pouco, para a gente discutir na próxima aula, como que pode um país, um povo que recebe em real, deixar que seu governo dolarize a sua energia? É algo que nós temos que pensar bastante. Tá bom? Por hoje é só. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês esses exercícios aí, para vocês refazerem, tá? E discutirem sobre migrações. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos interromper a gravação. Obrigado pela presença.